Olá. Capítulo 2, segundo poema do Tao Te Ching. O livro do Caminho da Virtude, por Lao Tse, ou Lao Tse, e comentários do mestre Hu Chen. O poema. Quando os seres sob o céu reconhecem o belo como belo, isso já se tornou um mal. E quando reconhecem o bem como bem, isso já não seria um bem. A existência e a inexistência geram-se uma pela outra. O difícil e o fácil complementam-se um ao outro. O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro. O alto e o baixo medem-se um pelo outro. O som e o tom são juntos um com o outro. O antes e o depois seguem-se um ao outro. Portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não ação e pratica o ensinamento através da não palavra. Os 10.000 seres fazem, mas não para se realizarem. Iniciam a realização, mas não a possuem. Concluem a obra sem se apegarem. E justamente por realizarem sem apego, não passam. Então esse próximo poema, o mestre Hu Chen, sobre ele vai nos dizer o seguinte. Os versos falam da conceituação mecânica e artificial que leva aos julgamentos relativos, porque as pessoas possuem gostos e opiniões diferentes. Valores desenvolvidos pelo senso comum formam o padrão de pensamentos e comportamentos seguidos pelos indivíduos em um grupo social. Mas esse conjunto de ideias reflete-se também de volta no grupo e forma o padrão do ego de cada pessoa, de acordo com seu temperamento e suas experiências de vida. Por isso, cada indivíduo constrói sua própria escala de valores interiores, o que irá representar sua identidade pessoal, intimamente relacionada à cultura que sustenta suas convicções. Este será seu parâmetro de vida na interação com o mundo. Dependendo então do que seja seu paradigma, por exemplo, de beleza e bondade, ele reconhecerá imagens e gestos como bonitos ou feios, bondosos ou não, seguindo esse padrão. Então Hu Chen vai nos falar aqui, a partir do poema, a partir dessa concepção taoísta, de que somos seres históricos, somos seres sociais e culturais. Então muito do que a gente pensa, acredita e considera das coisas, o que é belo, o que é bom, o que é ruim, o que é certo ou errado, tem muita relação com a nossa experiência de vida, além da nossa naturalidade, entre aspas, daquilo que a gente adquiriu dos antepassados, nossa personalidade. Tudo isso é considerado no momento de que a gente consiga entender nosso íntimo, nosso interior, nosso pensamento. Por que eu acredito nisso e não naquilo? Então, essas manifestações humanas, que parecem às vezes pessoais, individuais, muitas vezes não são. São sim ligadas ao padrão cultural, aquilo que a gente assimilou de conhecimento, entendimento, crença e passa a interagir na sociedade, no meio social e com os outros. Continuando, vamos ver aqui. O segundo estrofe aqui, o segundo verso, desculpa. A existência e a inexistência geram-se uma pela outra. O difícil e o fácil complementam-se um ao outro. O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro. E assim vai. Hu Chen nos diz, uma xícara que se quebra, por exemplo, deixa de existir como recipiente e sua falta é percebida porque ela existia, antes de se partir. A existência da xícara gerou sua inexistência. Ou seja, só pode existir algo
Só pode deixar de existir algo porque um dia já existiu. O contrário também acontece. A partir da inexistência de uma ideia, surge a inspiração e se chega repentinamente à solução de um problema. A composição de uma música, a uma invenção ou a criação de uma obra de arte, segue o mesmo exemplo. A imaginação nasceu da inexistência. Então, a inexistência gera a existência. O longo e o curto, o alto e o baixo precisam das referências de valores um do outro para se estabelecerem como qualidades das medidas de distância, extensão e altura. Eu preciso da mesa para que o livro exista sobre ela. Eu preciso do livro para que o lápis exista sobre ele. Então, uma coisa está integrada com a outra, de alguma forma. Entre essas coisas, como no primeiro poema anterior, existe um mistério. Continuando, todas as existências estão em permanente mutação. Todo esse encadeamento de ideias demonstra que elas não existem como verdades, como valores absolutos, mas como conceitos comparativos, que serão sempre relativos, temporários, mutáveis, impermanentes. A impermanência é um conceito fundamental na filosofia, no pensamento taoísta também. O valor de um estará sempre baseado no valor do outro. Isso a gente também pode pensar no ser humano. Eu costumo usar nas minhas aulas de filosofia muito essa questão de trabalhar com os alunos sobre o eu e o outro. Só existe o eu porque existe o outro. E o movimento contrário também. Ou seja, não existe como eu me identificar, ter uma identidade, sem eu ter referências. As referências do mundo, das coisas que existem no meu entorno, mas também do outro. Isso é fundamental na nossa própria formação intelectual, de caráter, estética, identitária. Aí temos também no poema um trecho que diz o seguinte: portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não ação e pratica o ensinamento através da não palavra. Rudicern vai nos dizer: agir com a não intenção não significa deixar de agir ou agir sem objetivo, mas atuar efetivamente no mundo através da orientação que nasce diretamente da consciência universal, sem considerar as intenções do ego. Consciência universal, a consciência do todo, a partir do equilíbrio, a partir até do limite dessa minha consciência. Elas passam a ser universal a partir do momento que eu olho para as manifestações do mundo e tento integrá-las no pensamento, ao meu conhecimento que eu já carrego, e ao mesmo tempo considerando o mistério, aquilo que eu não conheço. Porque se eu julgar, se eu ler as coisas a partir só daquilo que eu conheço, eu estarei limitando a possibilidade de conhecer mais e também ignorando a possibilidade do mistério existir, daquilo que eu não sei, daquilo que eu não conheço. E agir dessa forma é uma atitude não proativa, não autodefensiva. Agir proativamente ou defensivamente é o contrário. É perceber aquilo que não está ali, aquilo que não está visível ao meu olho. Aí a gente tem as várias habilidades, ou o instinto, por exemplo, a intuição, que a natureza nos deu, para que a gente possa estar usando isso, né, nesses momentos de sensibilidade e percepção, e não da racionalidade como algo já constituído ou construído a partir desses padrões. Para encerrar, o Rudicern continua nos dizendo: é praticar a ação correta que
que tem um objetivo e atenda a um estímulo, mas não carrega em si a intenção de quem a executa. A minha intenção, o meu ego particular, individual, meu objetivo, minha ambição, nesse sentido, ela não deve ser considerada. Por quê? Porque eu estou aprendendo, estou desenvolvendo, estou caminhando. Eu preciso perceber, eu preciso me relacionar, me integrar e não tomar partido no sentido de já pré-conceber a questão que me envolve. Continuando. Quem realiza a ação da não ação, não fica ansioso para agir, nem cria expectativa pelos resultados de seu ato. Não espera pela glória dos reconhecimentos e agradecimentos, nem sente medo antecipado pela humilhação ou pela tristeza causadas pelas incompreensões. Apenas age naturalmente, no momento, lugar e intensidade certos. Ou seja, eu não extrapolo o limite, o meu próprio limite. Eu não antecipo as coisas. Muito pelo contrário. Antecipo no sentido de correr, de ir lá na frente. Eu antecipo sim na minha mente, minha proatividade, de já perceber o que pode vir, ou o que está vindo. Mas eu não me excedo, eu não corro até lá. Eu continuo aqui, passo a passo, sem correr. Então a não ação, que no taoísmo é o conceito dos conceitos principais, que é o rei, ou o rei, que é a não ação, não significa indiferença. Não significa estar mórbido perante uma situação. A não ação é a ação da não ação, como diz aqui na interpretação do mestre Ruditier. Ação da não ação. Se eu estou observando, é porque eu estou agindo. A observação é uma ação. Se eu estou filosofando, estou pensando, refletindo, é a ação da não ação. Se trata disso. Às vezes a gente evita um problema não agindo, não integrando o problema, não somando no problema, mas ao contrário. Isso não significa apatia, não significa preguiça, não significa indiferença. Muito pelo contrário. Só que, claro, a gente tem que saber o momento em que se aplicam essas questões. Alguns momentos vão me levar a agir, a ter algumas atitudes, inclusive radicais. Se eu ver um animal sendo maltratado, uma criança, eu não posso ficar indiferente àquilo, porque isso faz parte da minha existência, da minha consciência universal perante as coisas que acontecem no mundo, que me afetam os outros. Então é uma questão de postura humana, social e de consciência, né? De personalidade, de caráter. Então a não ação, ela não implica nesse tipo de coisa, nesse sentido. A não ação é quando alguém, vou dar um exemplo bem superficial, mas é um exemplo, quando alguém usa termos, palavras para te ofender. Então a não ação às vezes é você não responder, é não agir da forma que a pessoa está agindo, para não criar a guerra, não criar o conflito. Um dos símbolos no Kung Fu, né, que é a nossa saudação, mão fechada é uma aplicação, é um golpe, que simboliza a guerra. Yang. Mão aberta é uma defesa, ou um pedido para parar. Parar com a guerra. E eu descanso a mão sobre a mão fechada, que é um momento de estabilidade, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Principalmente, eu gosto muito desse conceito, de equilíbrio. Isso significa equilíbrio. Então, é o Yang e o Yin integrados na unidade, no Tai Chi.
Então a não ação não significa indiferença, mas significa sim saber lidar com a situação estrategicamente, uma inteligência estratégica, onde às vezes menos é mais, ou a não ação é a ação fundamental para aquele momento. Então esse segundo poema vai tratar disso, já vai estar trazendo para nós aqui, a partir do Tao Te Ching, esse conceito fundamental do taoísmo, que é o rei. E também os conceitos de Tai Chi, né, e de Uchi. E espero que, mais uma vez, a gente possa ter compreendido a questão, ou pelo menos refletido sobre ela. Essa é a intenção desses estudos, dessas leituras. E eu vou estar, pretendo aqui para frente, ler capítulo por capítulo, ler os comentários do Hu Chen, para relacioná-los com os meus comentários, e a gente poder estudar o Tao Te Ching de uma forma mais breve, talvez não tão aprofundada, mas dá para levar isso como um início, né, de um estudo, e pretendo fazer a leitura da obra completa nos próximos vídeos, e cada vídeo um poema, um texto, uma reflexão, uma filosofia. É isso aí, muito obrigado pela atenção mais uma vez, e até o próximo.